Reaberta a sessão. Senhoras e senhores deputados, considerando o artigo 3 da Resolução 766 de 1994, é sobre o Conselho de Ética. Para que a gente não fique sem Conselho de Ética, então nós vamos prorrogar até o dia 28 de maio, porque nós temos tempo suficiente para que todos nós possamos fazer as nossas, porque nós temos que votar em plenário, tá bom? Então, eu não vejo, se alguém tiver alguma coisa contrária, a gente não vota, mas somente para que nós não fiquemos, se porventura algum problema, sem Conselho de Ética na Assembleia. Então, eu gostaria, se os líderes, todos os líderes concordarem, eu já faço a votação rapidamente, por acordo, e tocamos. Alguém tem alguma restrição a isso? Então, vamos lá. Considerando que o artigo 23 da Resolução número 766 de 1994 dispõe que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será eleito por um mandato de 2 anos. Considerando que o mandato dos membros do Conselho de Ética Parlamentar no biênio 2019-2021 foi prorrogado até o dia 30 de abril de 2021. Considerando que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do artigo 30 da Resolução número 766 de 94, haverá as disposições do regimento interno relativas às comissões, enquanto não aprovar o regulamento específico. Considerando que o artigo 27, parágrafo 4º do regimento interno, determina que os membros da comissão permanente exerçam suas funções até serem substituídos na terceira sessão legislativa. Considerando que compete ao Conselho de Ética Parlamentar pela observância de preceitos fundamentais, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar, esta presidência coloca em relação à prorrogação do mandato dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar até o dia 28 de maio de 2021. As senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 259, de 2021, de autoria do senhor governador. As senhoras deputadas e senhores deputados que têm interesse em discutir a matéria, queiram se inscrever pelo chat. Eu gostaria de consultar aos nossos líderes como houve o acolhimento de uma subemenda, fazendo com que o secretário de Educação, se eu não me engano, é da bancada do Partido dos Trabalhadores, é isto? É isso. Que ele venha fazer a prestação de contas aqui na Assembleia Legislativa somente sobre o Fundeb, além do artigo 52, gostaria de ver se vai haver acordo para que a gente possa votar por acordo este projeto. Para discutir, que é regimental, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente Carlão Pignatari, só sobre essa questão que Vossa Excelência levantou agora, sobre a vinda do secretário Roscielli na LESP, não entendi, me parece que Vossa Excelência disse que o debate seria feito só sobre esse tema. Não. Porque... Posso interromper um minuto, deputado Gianazzi? Sem dúvida. Que ele venha prestar conta do Fundeb, além das vindas do artigo 52. Ah, sim. Muito importante, senhor presidente, porque nós estamos vivendo uma grande crise na educação aqui no estado de São Paulo e até agora o secretário não veio, né, prestar esclarecimentos. Eu fiz vários requerimentos de convocação do secretário para a nossa Comissão de Educação, enfim, então acho importante que ele venha, porque nós temos muitas indagações, queremos fazer muitas perguntas, enfim, sobre a grave crise que assola a educação do Estado de São Paulo, a rede estadual, né, que afeta os nossos alunos, os nossos profissionais da educação, enfim, com a questão da pandemia, a implantação autoritária desse programa de ensino integral, que tem prejudicado bastante as nossas escolas, os nossos alunos,
essa possibilidade de implantação também, que nós somos totalmente contra, da escola cívico-militar, enfim, aí a questão da volta às aulas presenciais, que é algo gravíssimo, que nós somos contra também. Enfim, acho importante a vinda dele. E sobre o projeto de lei, que em tela, que nós estamos discutindo agora, que será votado, que trata de um tema importante da educação também, que é o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Magistério, de valorização do magistério, né, que ele foi ampliado agora, ele abarca toda a educação básica e também ele abarca agora todos os profissionais da educação. O Fundeb foi uma conquista histórica, né, dos servidores da educação, dos trabalhadores da educação, do magistério nacional, e começou com o Fundef, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, mas que era extremamente limitado quando ele foi aprovado, em 96, né, que ele tratava só do financiamento do ensino fundamental. Depois de muitas lutas, né, que foram realizadas no Brasil pelos educadores e educadoras, nós conseguimos aprovar, enfim, o Fundeb, juntamente com outras conquistas, como o piso nacional salarial, isso em 2008, mais tarde, em 2014, o Plano Nacional de Educação. Foram avanços importantes, não suficientes ainda, mas importantes, para que nós pudéssemos garantir educação de qualidade no Brasil. Porém, né, todas essas conquistas foram golpeadas, né, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Principalmente o Fundeb, até por conta da emenda 95, que foi aprovada em 2016, no final de 2016, aquela emenda, né, do congelamento dos investimentos nas áreas sociais por 20 anos, que foi uma das propostas mais nefastas aprovadas no Brasil, chamada teto de gastos, que, na verdade, é um ataque às áreas sociais, é um ataque à educação pública, ao Fundeb. O Fundeb foi prejudicado, a saúde, o SUS, todas as áreas sociais, né, foram prejudicadas por conta de um congelamento que foi autorizado por até 20 anos. Olha o absurdo, né? Isso tira o dinheiro da educação e inviabiliza, sobretudo, um dos itens mais importantes do Plano Nacional de Educação, que foi justamente a meta número 10, que fala sobre o financiamento da educação, de que o Brasil, até 2024, tem que investir, no mínimo, 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação pública. Está lá. O fato é que, com a emenda 95, nós tivemos, né, um grande retrocesso na área do financiamento da educação, que acaba inviabilizando o Plano Nacional de Educação, prejudica o Fundeb, prejudica o piso nacional salarial. Mas outras medidas foram tomadas, não bastando essa, que já é grave, outras medidas foram tomadas, os congelamentos, os cortes no orçamento da educação, sobretudo os mais recentes agora. Na semana passada, nós acompanhamos os vetos do presidente Bolsonaro ao orçamento da educação. Contando o veto e o congelamento, foram quase 4 bilhões de reais, né, de congelamento com veto do orçamento da educação pública brasileira, que vai afetar toda a educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio e também o próprio ensino superior, que será afetado. Isso é inconcebível no momento como esse, que a gente precisa de mais investimentos em educação, até porque o Fundeb, do jeito que ele está hoje, ele não vai dar conta de financiar a nossa educação. Já não dava, agora, no momento de pós-pandemia, nós vamos precisar necessariamente reduzir o número de alunos por sala, não dá mais para ter 35 alunos numa sala de aula, 40, 50, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Nós temos que construir novas escolas, readequar a demanda, construindo novas escolas, reformando as já existentes,
né, com arejamento, com ventilação, e diminuindo, sobretudo, o número de alunos por sala, porque a pandemia ela vai durar muito tempo ainda, mesmo com a vacinação. Nós teremos um outro tipo de comportamento, de cultura, né, em relação aos prédios, às arquiteturas, todos sabem disso. Foi assim após a gripe espanhola, né? Não dá mais para voltar para uma escola anterior à pandemia. E, para isso, nós precisamos aumentar os recursos da educação e, sobretudo, do Fundeb, né? Então, nesse sentido, quero fazer essa crítica pública a todos os cortes que ocorreram durante todo esse período que eu citei, né? Esse último veto do presidente Bolsonaro é grave, né? É uma afronta à educação brasileira. Nós estamos acompanhando ainda também nesse campo da educação, não dá para deixar de falar aqui da nossa contrariedade ao PL que está tramitando no Congresso Nacional, que torna a educação atividade essencial, que, na verdade, o projeto nada mais é do que uma tentativa de beneficiar os setores econômicos e de tentar neutralizar o direito de greve dos professores, que os servidores da educação representam hoje uma das poucas categorias do Brasil que ainda consegue fazer mobilizações, greves, paralisações em todo o país. Então, uma tentativa de neutralizar o direito de greve e, sobretudo, de obrigar a abertura das escolas em qualquer fase, levando milhares de pessoas à contaminação e à morte. Esse é o verdadeiro teor desse PL 5595, que já está no Senado Federal. E também dizer que nós estamos na luta para derrubar um outro veto que foi dado, né, ao PL 3477, que garante internet, garante o acesso das nossas crianças, dos nossos alunos à internet, banda larga, para que haja um combate à exclusão digital. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e foi vetado pelo Bolsonaro. Então, há um movimento hoje pela derrubada desse veto, para que os nossos alunos tenham acesso, para que haja financiamento, né, para uma área importante, porque hoje, por exemplo, nós estamos defendendo que o ensino não seja presencial nesse momento de pandemia. Vem aí, todos sabem, a terceira onda do coronavírus, daqui a algumas semanas, a situação vai piorar. É importante manter todas as escolas fechadas. É preciso, nesse momento de crise, né, onde o Brasil tem mais de 400 mil pessoas mortas, onde São Paulo tem mais de 100 mil mortes, já chegando a 100 mil mortes praticamente. Então, não é possível reabrir as escolas nesse momento. Então, para isso, nós precisamos da inclusão digital, que todos os nossos alunos tenham acesso à internet, aos computadores, aos celulares inteligentes, para que todos estejam conectados e possam acessar as aulas, acessar os contatos com as escolas, com os professores, de tal forma que eles não precisem se locomover até as escolas, e muito menos os professores. Nós temos que voltar a 2020 nesse sentido, quando nós estávamos dando as aulas remotamente. Lógico que longe de ser o ideal, nós sempre defendemos as aulas presenciais, mas nesse momento defender a aula presencial significa empurrar pessoas para a morte, para a contaminação e para a morte. Todas as pesquisas mostram isso. O próprio Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo, no início do mês passado, ele deu uma entrevista na UOL dizendo que a reabertura das escolas da rede municipal na capital, Bruno Covas, o prefeito, disse que aumentou, ele tinha os dados, que aquela reabertura tinha aumentado a contaminação na cidade de São Paulo. O próprio secretário estadual de Educação, também, há 2, 3 meses atrás, foi contra a reabertura das escolas, mas foi voto vencido, me parece, que naquele comitê de contingência. Então, nesse sentido, estou falando porque isso tudo tem a ver com o Fundeb. O Fundeb é um fundo, né, contábil,
né, de recursos para financiar a educação. Ele tem que ser abastecido com dinheiro. Se não tem dinheiro, se não tem orçamento, não adianta o Fundeb. Então, e o momento agora é esse, é de sobreviver à pandemia. A grande preocupação dos nossos alunos, das famílias dos nossos alunos, dos profissionais da educação, é atravessar essa pandemia com vida, a vida em primeiro lugar. Por isso que o nosso lema é esse: escolas fechadas, vidas preservadas. Né? A aprendizagem se recupera, a vida não, a vida você perde. E a situação só tem se agravado, a pandemia está fora do controle. Então, é muito importante que o nosso Fundeb seja fortalecido, seja abastecido com mais recursos, porque a educação vai precisar, está precisando e vai precisar muito mais, principalmente quando houver, de fato, a volta às aulas com segurança sanitária, com vacinação, quando passar toda essa fase perigosa, quando houver, de fato, essas condições. Aí você tem que ter novas escolas e a Secretaria da Educação tem que se antecipar a isso e já fazer esse planejamento. Eu não vejo nada acontecendo aqui no estado de São Paulo. As reformas estruturais não foram feitas nas nossas escolas, não foram. Nós continuamos com as salas superlotadas, não houve readequação da demanda escolar. O governo poderia ter feito isso e pode ainda fazer, mas não fez e não está fazendo. Então, é uma das cobranças que eu tenho feito ao secretário da Educação e farei presencialmente quando ele estiver aqui na Assembleia Legislativa. Então, por tudo isso que eu queria levantar aqui, a importância do Fundeb, mas a gente precisa de mais recursos, tem que aumentar o recurso do Fundeb, senão a gente vai continuar com as mesmas dificuldades de sempre em relação à educação. E São Paulo tem que oferecer uma educação pública gratuita e de qualidade social para todos e todas. Essa é a nossa luta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gianazzi. Eu cometi um equívoco, vou passar a palavra para discutir para a professora Bebel, mas esta subemenda está se colocando no artigo 2º, inciso 7º, convocar por decisão da maioria dos membros do secretário de Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recurso e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade ser convocado em apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Então, isso, para deixar claro que eu disse que era, mas é para convocar, tenha essa prerrogativa, que é uma... nós estamos nos espelhando na lei federal do Fundeb, tá bom? Mas eu quero passar a palavra para discutir a deputada professora Bebel. Bem, boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimento também todos que nos assistem, ouvem através da TV Alesp, e um tema de suma importância, né? Nem tudo que o governo manda é ruim, né? Essa é uma oportunidade que os setores aí articulado com a educação têm para acompanharem, controlarem, né, os recursos relativos, né, à educação básica, oriundos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu tenho a honra de falar desse fundo porque ele veio de uma era, né, em que o Fundef se transformou em Fundeb, não porque se transformou, porque foi uma leitura, né, de que educação básica incluía educação infantil, ensino fundamental nas 2 etapas, ensino médio e todas as modalidades de ensino. Razão pela qual esta lei teve que ser, de novo, refeita, aliás, do Fundeb, para adequar aos avanços que tivemos, né, com a aprovação do Fundeb no ano passado, face à mobilização de todas as entidades de educação básica, alunos, professores, enfim, entidades estudantis, todas aquelas que têm um compromisso, né, e uma relação direta com a educação básica. A PUESP, ela foi o carro-chefe aqui no estado de São Paulo para a aprovação desse Fundeb permanente.
A Assembleia Legislativa foi o palco de onde nós lançamos, através de uma audiência pública, uma comissão pró-Fundeb permanente. Então, nós nos integramos e nós nos sentimos parte integrante desta vitória, que não é pouca coisa. E essa vitória, deste momento agora, que é regulamentar o fundo, né? É regulamentar, na verdade, o CACS, que é o Conselho de Acompanhamento, né? Controle Social do Fundo, né? E por que está sendo regulamentado? É importante chamar atenção. É pela razão que o presidente Carlos Pinhatari diz, né? Tem a ver, e foi uma emenda nossa que se transformou numa subemenda, né? Para que fosse, inclusive com a preocupação de ficar igual ao nacional, para não ter nenhum problema com o Fundeb aqui no estado de São Paulo. Mas mais que isto, amplia também, né? Para que a comunidade quilombola faça jus ao uso, né, dos recursos do Fundeb, face aí ao avanço da educação nesta comunidade. Já tem a indígena, enfim, e tinha que pôr a quilombola. Então, eu considero um grande avanço nesse sentido, é claro. O secretário da Educação pode ser ele, como pode ser o responsável, né, que faz o acompanhamento. A POS tem assento, porque tem lá filiadas da CNTE no Estado, afiliada da CNTE no Estado, a maior entidade é a POS, portanto, tem assento no Fundeb estadual aqui de São Paulo. Por isso eu estou dizendo, nós vamos acompanhar muito esses recursos. Eu não posso deixar de dizer, vou ser bem breve, né, porque eu acho que às vezes as palavras vividas, eu vivo, né, eu não falo da educação, eu vivo cada momento, porque cada professor, e eu não leio o texto, né, mas eu converso com as pessoas, e também leio textos, isso não é contraditório, mas é importante dizer que o que nos importa agora é a defesa incondicional da vida. O POS puxou essa luta, né? E essa luta, eu posso estar, meus companheiros e minhas companheiras deputadas, descontente com o corte etário que o governador fez, mas considero uma vitória os trabalhadores em educação estarem incluídos na vacinação. Isso não é pouca coisa, não estava. Foi o primeiro estado que incluiu os trabalhadores em educação na vacinação. Pena que teve o corte etário. Eu espero, mas espero muito, deputado Carlão Pinhatari, que esse corte etário seja levado em conta e se estenda também para além, para antes dos 47 anos, que é dos 47 para cima. Então, para os professores, a partir dos 20, porque tem professores morrendo com 32, com 20. Então, nós queremos vacinação para todos os profissionais da educação. E não são tantos assim, são os que estão na ativa são 192 mil profissionais da educação, né? Se atender os eu não entendo essa conta, se atender os 120 mil, falta 72 mil para a gente chegar lá. Por que não atender para a gente poder, não quero dizer que é uma volta imediata, e aí tem a ver com a pesquisa que a POSP empreendeu, né, feita com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o DIEESE, né, nós fizemos uma pesquisa e demonstramos, né, por exemplo, qual seria um ambiente saudável, mesmo fora da pandemia, para que pudéssemos trabalhar dignamente. Eu diria que a Secretaria onde funciona a Secretaria do Estado da Educação é um bom exemplo de escola pública. Ali funcionou a Escola Caetano de Campos. Aliás, é só nós irmos para todas as cidades do interior, no momento em que a classe média, né, só ela, média alta, ela ocupou a escola pública, né? É bom, a história da educação demonstra isso. Nós víamos os prédios, né, totalmente adequados, ensolarados, com iluminação, como é
o prédio da Secretaria do Estado da Educação. O que dói para a gente, é difícil falar essas coisas, né? É ver que quer nos colocar naqueles cadeiões que são construídos lá na periferia, muito mal construídos, sem ventilação, e um prédio maravilhoso desse, né? O secretário trabalha nesse prédio. Você fala, mas que comparação é essa? Não é a mesma. Ele precisa de um ambiente saudável e nós também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar, né? Garanto, não fica um dia lá no cadeião, porque não ventila, não tem sol. Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos uma luta inconteste pela vida, portanto, o essencial para nós agora é a defesa da vida, né? É muito raro um sindicato de APUESP, sempre teve campanha salarial, e nós ganhamos abaixo do piso salarial profissional aqui no estado de São Paulo, aliás, piso refutado por muitos setores, né, que era contra o piso, porque era miséria, mas todo mundo reivindica o piso ótimo, vencemos a batalha aí, né, de convencer que o piso é um ponto de partida e não um ponto de chegada, obviamente. Aqui no estado, nós vamos ter que convencer o governador a entender que é um ponto de partida, né? E acho que vamos ter que fazer, mas eu estava dizendo que é raro, né? Nós fizemos uma greve em defesa da vida. E essa greve, muita gente fala, eu não estou vendo nada. Eu falei, claro, é uma greve diferente, não é para ver. Não tem como. É uma greve que você não conta. É o ato, a atitude em si, a solidariedade que nós estamos tendo dos pais que não estão mandando seus filhos para a escola, porque querem salvaguardar vidas. E esse lema, a defesa da vida incondicional, ou, né, aprendizagem se recupera, a vida não, isso é o lema nosso, que o Genasi falou aqui brilhantemente, e que a gente gosta que mais pessoas falem sobre isso. Eu agradeço e espero fielmente que seja, nós aprovemos imediatamente esse fundo, né? O fundo não, o conselho, para que o fundo, né, ele funcione adequadamente. Muito obrigada, senhor presidente, agradeço, e a nossa luta é inconteste em defesa de uma escola pública de qualidade para todos, principalmente os filhos e filhas da classe trabalhadora. Encerrada a discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar pelo chat. Aprovado. Neste momento, está aberto o prazo para solicitação de verificação e de votação, a ser feita pelo chat, pelo líder. Nós temos duas comunicações, uma do deputado Milton Leite Filho, que assim que encerrar o processo eu vou passar a ele, e uma do deputado Vinícius Camarinha, líder do governo. Então, eu vou passar a palavra assim que nós encerrarmos a votação. Está aprovado o projeto, salvo emendas e subemendas. Em votação, a subemenda número 1, apresentado pelo Congresso de Comissões. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar pelo chat. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado a subemenda e prejudicada a emenda número 1. Neste momento está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação, a ser feita no chat pelos líderes.
Está aprovado. Com a palavra, deputado Milton Leite Filho. Deputado Milton Leite. Abre sua câmara, deputado Milton Leite. Deputado Milton Leite Filho. Com a palavra, deputado Vinícius Camarinha, pela liderança do governo, para fazer uma breve comunicação. Deputado Vinícius. Senhor presidente. Deputado Vinícius, eu gostaria de pedir sua anuência, porque eu tenho que ainda, em votação, as demais emendas, só para a gente terminar o processo de votação. Pode ser, deputado? De acordo, senhor presidente. Em votação, as demais emendas englobadamente. As senhoras e os senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar pelo chat. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitadas. Neste momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Então, rejeitadas as emendas englobadamente, está encerrado o processo de votação e aprovado o projeto com a subemenda feita no Congresso de Comissões. Com a palavra, deputado Vinícius Camarinha. Antes disso, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100 do inciso 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2, alineado o ato da mesa número 16 de 2021, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 horas da manhã, em ambiente virtual, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 369 de 2019, Projeto de Lei número 146 de 2020, Projeto de Lei número 584 de 2016, Projeto de Lei número 119 de 2021, Projeto de Lei 631 de 2020, das senhoras deputadas e senhores deputados. Com peço ao SGP que coloquem no chat os projetos de lei para que cada um dos senhoras deputadas e senhores deputados possam fazer a análise até amanhã, às 10 horas da manhã. Com a palavra, o deputado Vinícius Camarinha. Senhor presidente, rapidamente, eu queria agradecer a participação e um diálogo que nós tivemos na construção do aperfeiçoamento desse projeto, em especial com a professora Bebel, líder do PT, que nos procurou e construímos a emenda ora aprovada. Agradecer à relatora Damares, do Congresso de Comissão, que foi a nossa relatora, e dizer que o secretário de Estado da Comunicação, um homem muito experiente, professor Rocieli, foi ministro, está à inteira disposição em comparecer a esta casa, em comparecer à comissão, prestar contas, ouvir os parlamentares, no sentido de nós aperfeiçoarmos ainda mais as melhorias que nós precisamos para a educação. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela ágil aprovação desse projeto importante para o Conselho Estadual de Educação e a segurança do Fundeb para o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado líder do governo, Vinícius Camarinha. Agradecer a todos as senhoras deputadas, senhores deputados que participaram desta sessão, que iniciou-se às 15 horas, encerrando a segunda sessão às 18 horas e 25 minutos, e dizer aos deputados que hoje houve um equívoco na tribuna virtual, né, que eu espero que não mais aconteça, e se porventura os deputados que tiveram, porque nós não podemos deixar
das 13 horas até as 15, toda a estrutura da televisão, se a gente não tiver orador. Então, eu acho que 30 minutos é suficiente. Se vocês acharem que não é suficiente, nós podemos alterar de novo para que fazer. Foi um pedido feito, se eu não estiver enganado, entre eles do deputado Gil Diniz, entre a deputada Janaína, outros deputados. Todos eles abrem sim, deputado Marcelia, é só se inscrever, porque, como não havia oradores, erroneamente hoje foi encerrada a sessão, erroneamente. Não vai acontecer mais. Então, a partir do último inscrito, nós esperaremos mais 30 minutos, né? Não abre os projetos de lei, é isso, deputado Marcelia? Dá uma olhada, se houver, o SGP tenta corrigir. Então, não houve. Então, sobre a tribuna virtual, é dessa maneira, se precisar alterar, ficar 30 minutos, 40 minutos, mas que a gente puder. Eu vou pedir para colocar no grupo de líderes também do WhatsApp, deputada Márcia, assim fica mais tranquilo para todos. E aí eu mando para a deputada Valéria Bolsonaro e também para o deputado Gil Diniz, tá bom? Então, se houver alguma dúvida, por favor, o SGP está à disposição para que todos os deputados sejam atendidos normalmente, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que se fizeram hoje aqui por mais de 3 horas e meia, que a gente puder. Com certeza, nós fizemos um bom trabalho para o governo, para o povo paulista. Muito obrigado e uma boa noite a todos.